Oi, pessoal. Então, aqui de novo quem fala é o professor Breno San Vicente Vieira, da PUC-Rio. E hoje, sejam bem-vindos mais uma aula de psicopatologia. Hoje a gente vai falar de funções mentais superiores. Antes de começar, queria agradecer a todos vocês que foram compreensivos aí. Eu tive um probleminha, precisei cancelar a hora em cima da aula. Espero que isso não aconteça de novo, mas já está tudo bem. Então, vamos lá ao que de fato. Bom, e hoje o que realmente importa é a gente falar de funções mentais superiores. Né? Finalmente a gente chegou lá naquilo que eu falei que era o ABCD da psicopatologia, né? Aquilo que vai nos ajudar a depois a gente poder identificar as possíveis alterações nos quadros que a gente vai trabalhar e depois poder chegar nos critérios diagnósticos. Então, funções mentais superiores são processos mentais compreendidos sem a ótica de uma teoria específica. Na linha aquilo que a gente já vinha vendo, a psicopatologia e cada vez ela caminha mais para ser uma disciplina ateórica. Uma disciplina teórica, né? Alguém lembrou lá numa última vez, que seja neutra, que não tem um viés de só vou entender se eu for da psicanálise ou da terapia cognitivo-comportamental ou só se eu for médico. A ideia é que seja ateórica, e as funções mentais superiores, elas são ateóricas. Tá? Não interessa. Depois a gente vai falar alguns exemplos. A memória. A memória não interessa a tua linha teórica. A memória, ela sempre é uma função mental superior. E as diferentes alterações que a gente pode ter da memória, vou dar um exemplo bem óbvio, a amnésia anterógrada, a amnésia retrógrada, a amnésia retroenterógrada, todas essas são alterações de uma função mental superior, que é a memória. Existem várias outras que a gente vai ver com calma, então vamos lá, aos pouquinhos. Mas todas elas são processos mentais compreendidos sem a ótica de uma teoria específica e que possibilitam a aprendizagem e funcionamento adaptativo do ser humano no seu dia a dia. E aqui já fica um primeiro gostinho. Essas são as funções que, em uma avaliação clínica, são consideradas para um diagnóstico. Então, vocês que são psicólogos, né, que vão ser psicólogos, como eu, provavelmente agora a gente está numa época aí cheia de doenças, e a gente pensa, quando eu chego no médico, o que ele vai fazer? Vai perguntar do meu histórico, vai botar lá o estetoscópio no meu coração, no meu pulmão, vão medir minha temperatura, vão fazer lá todas aquele passo a passo dos sinais vitais orgânicos, clínicos. Nós, como psicólogos, a gente também faz isso. E aqui está um segredo que nem todo mundo sabe. Só que a gente não... Nem tudo a gente pode fazer com um termômetro, com um estetoscópio. A gente faz isso através de uma entrevista e da nossa observação. Mas o que a gente observa, o que a gente tenta identificar nessa entrevista? São justamente as funções mentais superiores e as suas alterações, seja naquele momento ou na história de vida do paciente. O que justamente, essa parte da história, muitas vezes é um grande desafio, porque eu preciso ficar perguntando, alguma vez na tua vida isso já aconteceu? E a gente ainda tem aquela dificuldade, que a gente falou em aulas passadas, de diferenciar o que é uma interpretação subjetiva. Vou perguntar lá para alguém sobre o que a gente depois vai ver, uma alteração do humor elevado. Alguma vez na tua vida tu já se sentiu muito eufórico, muito animado, mais falante? Isso já aconteceu. Quando que foi? Foi quando tinha recém terminado o ensino médio, ou foi logo depois que o meu time ganhou. São situações que a gente vai ter que jogar dentro daquele asterisco que a gente tinha visto, que são explicáveis, tá? Que são culturalmente explicáveis. A gente vai perguntar, teve alguma outra vez que não teve um motivador? E aí a gente vai poder investigar melhor. Mas a gente vai ver isso com calma, então vamos lá. Algumas dessas funções mentais, elas podem ser observadas, como eu já falei, às vezes só de olhar para a pessoa, uma alteração da consciência. A pessoa está assim, na nossa frente. Ou a gente tem que, fulano. Sim, sim, o que está falando? Tá? É óbvio, ela está num estado alterado de consciência, ela provavelmente está sonolenta, ou está em transe, ou está em um estado hipnótico. Estou falando já os nomes para vocês já irem se familiarizando, mas a gente vai aos pouquinhos, tá? E algumas dessas alterações, elas vão precisar de um teste formal. Eu vou ter que
perguntar ou até fazer um teste. Uma das funções mentais superiores é a inteligência. Como é que eu vou medir a inteligência? De duas formas. Depois a gente vai ver com calma também, mas tem a avaliação clínica, que é o meu, eu falando com a pessoa, eu vou dizer, essa pessoa, no geral, parece que o nível intelectual dela, assim, né, é um pouquinho abaixo do esperado. Ou eu vou na investigação com ela, não, na verdade, o nível intelectual dela está acima ou está na média, né, que é o mais comum. Mas para além da investigação clínica, eu vou ter testes. A mesma coisa para memória. Existem testes que vão poder nos ajudar. Então, às vezes, a gente vai ter a avaliação formal. E aí, a gente vai ver cada uma das funções e as suas peculiaridades. Alterações das funções mentais superiores. E aqui é o grande ponto onde entra a psicopatologia. Na psicopatologia, a gente vai tentar investigar o que está de errado nas funções mentais superiores, para então a gente poder ter uma noção melhor e identificar o que é aquele quadro. Tá? E aí, uns cuidados. Atenção às possíveis causas orgânicas e prejuízos, sofrimentos na hora de avaliar. O que isso quer dizer? Cara, eu chego lá no meu psicólogo e digo, olha, eu estou passando aqui por um momento ruim, eu estou com problema de concentração. Aí o meu psicólogo lá, fale mais a respeito. Como assim problema de concentração? Breno, olha só, é que eu não estou conseguindo dormir direito, eu fico pensando toda hora que alguma coisa pode acontecer com a minha mãe, e aí eu fico, né, preocupado com isso. O Breno pergunta, mas tu tem tido problemas com isso? Não, é que com essa situação do Covid aí tá mudando um pouquinho. Então, na verdade, não é uma alteração de uma função mental superior, porque qualquer pessoa teria aquela resposta. Ou, um outro exemplo, vamos supor que eu chego lá no psicólogo e digo, eu tô para baixo, tô deprimido, tô cansado, até com vontade de chorar às vezes, minha concentração tá ruim. E aí o psicólogo faz uma pergunta, como é que tá a tua saúde de uma maneira geral? Ah, eu ando bem gripado, tô com uma gripe bem forte aqui, né? Não se preocupa, não é Covid, a gente pode manter uma distância, mas eu tô com uma gripe bem forte. E esse estado para baixo, ele começou junto com a tua gripe? Sim, começou junto. Cara, na verdade, essa pessoa não está deprimida, ela não está sofrendo de nada. Ela está com um estado gripal que justifica. Quem aqui não teve gripe e aí por causa da febre, por causa do cansaço, não ficou mais para baixo, mais deprimido, com menos disposição para fazer coisas? A gente está lá doendo, a nossa concentração muda, o nosso apetite muda. Tudo é justificado por causas orgânicas. Então, sempre que a gente olhar uma função mental superior, é importante a gente garantir que, aquela alteração está impactando a vida da pessoa de alguma forma ou está causando sofrimento, que ela de fato é uma alteração. E dois, a gente também tem que considerar que ela pode. Eu posso estar com tosse porque eu estou com uma doença, ou porque eu me engasguei, ou porque eu inalei fumaça. São três causas diferentes de um mesmo sintoma. O mesmo vai acontecer com a psicopatologia e as alterações das funções mentais superiores. Eu posso estar com alucinações e isso ser devido a uma febre muito alta, a um cogumelo que eu comi, a uma droga que por acaso eu tive contato, a um medicamento que me deram para um outro tratamento, a um tumor que está crescendo lá e está facilitando, ou a um transtorno mental. Então, o nosso papel, claro que a gente muitas vezes não vai conseguir distinguir 100%, mas é muito importante a gente estar de olho nas possíveis causas orgânicas e também, isso de fato é uma alteração de uma função mental superior ou, na verdade, é uma flutuação típica do funcionamento. Para além disso, sempre que uma função mental tiver alterada, né, ou seja, sempre que a gente tiver uma alteração de uma função mental superior, a gente deve considerar as alterações, né? Ou seja, se a pessoa está com alucinações, escutando vozes, vendo coisas, sentindo cheiros que não estão ali, a gente sempre vai pontuar isso.
apresenta alucinações. Mas a gente deve ressaltar que há flutuações das funções mentais superiores que são esperadas ou que não são em respostas a um quadro psicológico. Isso quer dizer que grande parte dos quadros de psicose, que são as alucinações e os delírios, que chegam na emergência, principalmente em hospitais, o clínico lá, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o psicólogo, quem fizer a avaliação, vai colocar alterações das funções mentais superiores. Apresenta alucinações auditivas, vírgula, sob efeito de cocaína crack, tá? Então, a gente vai botar, aí nesse caso elas são induzidas ou devidas a outras causas médicas, tá? A gente pode, é importante que a gente sempre sinalize, mas o fato de eu estar apresentando uma alteração, a gente sempre vai registrar. A gente vai poder, talvez, identificar o porquê que a pessoa está apresentando aquela alteração numa sequência. Tá? Depois isso a gente deixa mais claro e também tira dúvidas, mas é que nem chegou na emergência, tá tossindo, apresenta tosse. Aí eles vão avaliar, depois eles vão botar. Apresenta tosse, mas em função de irritação da garganta devido a refluxo gastrointestinal. Não tem como negar que a pessoa está com tosse. Mas essa tosse, ela não se deve lá a um quadro que pode estar sendo investigado. Então, o nosso papel enquanto psicólogos também é, na avaliação das funções mentais superiores, poder distinguir essas diferentes causas. E aí chega a pergunta: quais são as funções mentais superiores? E aí vou dar um aviso para vocês. Tem que saber todas. Tá? Elas são senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, juízo crítico e psicomotricidade. Nossa, são muitas, eu não sei se eu vou conseguir decorar todas. É difícil, tá? São muitas mesmo, eu não vou negar isso, mas é muito importante a gente saber todas, porque é como se fosse o médico ele esquecer de auscultar o pulmão ou ele esquecer de ver se os nossos sinais neurológicos eles estão em funcionamento. Um bom clínico vai precisar saber todas elas. Na verdade, um clínico até nem tão bom precisa saber todas elas. Mas, professor, como é que eu vou saber todas elas? E eu vou ainda dizer, vai ficar mais complicado, porque tem todas as outras alterações delas. Mas eu não trago só problemas, eu também trago algumas ajudas. E aí a principal ajuda é o uso de um anagrama. E esse anagrama ele é o Sacoplinca PJ, né? PJ aí que não deu para botar dentro de uma palavra que fizesse sentido. Sacoplinca, tá? Colhem essa palavra no fundo de tela de vocês, botem isso em cima do armário colado. Agora não está tendo jogo do time de futebol, tirem lá o cartaz do time de futebol de vocês, da foto do time campeão, e botem lá, Sacoplinca. Senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, psicomotricidade e juízo crítico. Ah, professor, eu não sei se tu sabe de cabeça, me mostra aí, ó, olhos fechados, melhor, vou ficar de costas. Sacoplinca, então vamos lá. Senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, juízo crítico e psicomotricidade. Eu estava de costas, então eu não tenho certeza se eu falei todos. Se eu não falei, isso vai ser um vexame. Mas, em geral, o pessoal costuma aprender melhor, costuma aprender bem. E eu não contei aqui para ver se eu fiz tudo certo. Mas vamos lá. É preciso fé e sacoplinca na cabeça. Ok, pessoal? Não esqueçam essa palavra, guardem ela ou guardem todos os outros nomes. Esse é um truque. Ele costuma dar certo. Tá? Espero que ele ajude vocês como ele sempre me ajudou. Tem umas outras palavras que o pessoal eventualmente usava. Na verdade, quando eu aprendi, o meu professor, a minha professora, me ensinou uma outra palavra, mas eu nunca decorei ela. E eu tinha dificuldade e eu fui pesquisar e alguém me disse, não usa essa palavra aí, usa o sacoplinca.
Então, saco plimca, né? Essa que é a importância. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras. Então, senso, percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, juízo crítico e psicomotricidade. Agora foi sem vergonha. No bom sentido. Então, vamos lá. Decorem isso. Isso é bem importante. Questão de prova, garantido. Tá? Na prova até vou ter que confessar que as perguntas são mais difíceis do que isso. Importante. Todas essas funções, elas podem ter variações de funcionamento. E essas variações, elas podem ser bem específicas, do tipo, eu estou só com uma pequena alteraçãozinha, ou elas podem ser gerais, que são alterações, e aí podem, toda a minha parte mnemônica está afetada, ou todas as áreas do pensamento estão afetadas. E todas elas, essas alterações, essas variações de funcionamento, são consideradas alterações psicológicas. Eventualmente, alterações psicológicas são encontradas em transtornos mentais como sinais ou sintomas, aquilo que a gente falou nas outras aulas. Mas importante, não é qualquer pessoa, eu tenho uma alteração de uma função mental superior, ou já tive. Isso quer dizer que eu tive um transtorno mental, ou que eu tenho um transtorno mental? Não. Ter uma alteração de uma função mental superior é esperado. Tá? Vou dizer uma que todo mundo tem. Sono, sonolência ou ainda estados hipnóticos. Todo mundo vai passar por isso, em alguma parte do dia, praticamente. Tá? Então, isso é normal. Alterações de funções mentais superiores são normais. É que nem, eventualmente, tu apresentar febre alta, uma temperatura acima do normal, ou tu, eventualmente, apresentar um quadro aí de tosse, espirro, secreção nasal, e não necessariamente precisa ter nenhuma patologia relacionada. Pode ser uma variação típica do teu funcionamento. Beleza? Então, anotem isso aí, é questão de prova também. Todo mundo que tem uma alteração de uma função mental superior vai ter? Não. Até porque a gente já falou na aula passada. Para fechar critérios para um transtorno mental, se o transtorno mental tem critério A, B, C, D, E, tu vai ter que fechar todos eles. Se tu não fechar um, tu já não fecha critérios. Ou seja, a mesma coisa, as alterações das funções mentais superiores. Se eu só tenho uma alteração, certamente eu não estou fechando todos os critérios para um transtorno mental. Começar então agora com as funções mentais superiores. Então a gente vai lá no saco Plinca, começa com S, senso-percepção. O que é a senso-percepção? A senso-percepção é o processamento dos elementos externos através dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? São aqueles 5 famosos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. 5 sentidos. Não existe sexto sentido, isso aí é coisa que a nossa mãe fala pra gente, e pessoas místicas, mas a psicopatologia não dá campo pra gente pensar no sexto sentido, tá? A gente tem só 5 sentidos, que são aqueles que fazem a gente processar os estímulos externos. Eu posso processar os estímulos externos através da minha visão, através da minha audição, através do meu tato, do meu paladar ou do meu olfato. Tá? As alterações mais importantes, existem muitas alterações, e aí depois eu vou mandar para vocês uma lista, vou postar lá no Moodle uma lista com um documento que tem, olha, é um dicionário de alterações de funções mentais superiores. Tem uma lista muito grande. E a gente não vai conseguir ver todos os nomes. Eu vou pedir para vocês e vou falar com vocês, trabalhar alguns dos principais, mas certamente todos é impossível. E tem nomes que eu também não sei, tem nomes que vários profissionais clínicos que são gabaritados não vão saber todos, porque são realmente muitos nomes técnicos e que todos eles são para justificar alguma alteração específica. Mas na senso-percepção existem algumas alterações que são mais importantes. Mais importantes por quê?
Porque elas são, as que mais ocorrem, ou seja, estatisticamente, elas são proporcionalmente as mais comuns. E dois, elas também são frequentemente presentes nos quadros mais graves. São alterações que podem causar um prejuízo muito grande, que podem causar um sofrimento muito grande. A mais importante alteração da senspercepção é a identificação de estímulos que, na verdade, não existem. Então, eu estou aqui no meu escritório e, subitamente, começo a escutar uma voz. Uma voz dizendo, Breno, sai correndo. Breno, sai correndo. Mas eu tenho que escutar mesmo. Eu tenho que estar... Se me perguntarem, eu vou dizer, sim, eu estou com a sensação de que eu escutei uma voz. Eu escutei a voz, não é uma sensação, eu escutei a voz. Ou eu olho para a parede, nossa, uma barata. Eu fico com medo aqui, chamo alguém e aí, na verdade, não tem barata nenhuma. Não tem, ou vejo uma cobra, não tem cobra nenhuma. Tá? É importante que a gente tenha uma manifestação clara. E a pessoa tem que ter, eu percebi um estímulo, então, visual, auditivo, tátil, olfativo ou gustativo, que não existe. Tá? Os mais comuns vão ser os olfativos, os visuais e os auditivos, tá? Mas eu já vou falar um pouquinho mais a respeito dos demais também. Essa é a mais comum, que a gente chama de alucinação. É eu identificar coisas que, na verdade, não existem. Mas existem também alterações que eu vejo algo e distorço ela. Como assim? Supor que eu estou aqui com o meu telefone. Só que eu acho que isso aqui é o controle do ar. Eu estou vendo aqui o controle do ar. Olha os botãozinhos aqui, tem aqui o controle do ar. E eu tento mexer no ar-condicionado e não consigo. Existe um objeto, mas eu, por algum motivo, estou processando isso visualmente incorretamente. Isso é uma ilusão. Ou, o que seria uma alucinação é eu achar que o controle do ar está na minha mão aqui. E aí eu vou ficar... Mas, na verdade, não tem nada. Eu estou percebendo um estímulo que, na verdade, ele não existe. Tá? Então, essa é a diferença de alucinação para ilusão. Eu vou reforçar isso ainda com vocês. Há ainda outros casos, tá? Bem importantes de alterações da senso-percepção. Um dos mais famosos, talvez vocês até tenham visto lá em PPB, né, em processos psicológicos básicos, que é ou sensação e percepção também, que é uma outra disciplina, né? Depende de quem fez cada um dos currículos, tem o que é a não reconhecer estímulos existentes, que é o que a gente chama de agnosia. Um bom exemplo da agnosia é, o que é isso aqui? Não sei dizer. O que é isso aqui? Não sei dizer. Ou a pessoa, é comum até, tem um teste famoso, depois eu vou mostrar ele para vocês, ele se chama Mini Mental, então, é um teste que a gente faz com pacientes idosos, a gente faz pode fazer com qualquer um, mas ele é para rastreio de transtornos neurocognitivos, de demências, e uma das perguntas que a gente faz, a gente mostra uma caneta e um relógio, e a gente pergunta, o que é isso? Que a pessoa tem que nomear aquilo que ela está vendo, conseguir perceber. A não percepção, o nome é agnosia. Mas algo importante, a agnosia, tá, que é uma alteração grave, ela é mais relacionada a alterações neurológicas. E aqui vem um parênteses na explicação. A gente está falando de funções mentais superiores e as alterações delas. Eu vou sempre falar de algumas alterações neurológicas importantes. Tá? Até porque toda alteração pode ser neurológica. Posso estar com alucinações em função de um quadro neurológico. Né? O próprio Alzheimer causa também alucinações. Mas algo importante é que a gente está focando aqui na parte mais relacionada aos transtornos mentais. Nenhum transtorno mental, ele tem como sintoma, como critério diagnóstico, coisa assim, a agnosia. A agnosia, por regra, ela é uma alteração neurológica, tal como convulsões. Convulsões, elas são alterações, sim, da consciência, são graves, mas elas são alterações tipicamente neurológicas. Tá? Então, a gente tem lá as diferentes ciências, e aí diz respeito a uma alteração estrutural ou neuroquímica específica, enquanto nos transtornos mentais tem aquela característica que a gente falou qual é a diferença lá da doença para o transtorno mental.
a etiologia dos transtornos mentais ela é desconhecida. Tá? Então, voltando, principal alteração da senso-percepção vão ser as alucinações. De novo, o que é a alucinação? É perceber estímulos que não existem. Então, eu tô com um gosto de sangue na boca, tá? É uma das que mais comum. Aqui é uma dica clínica, tá? Não é dica, ela não é 100% oficial, mas é o mais comum, é dica clínica da prática. Tipicamente, alucinações gustativas, táteis e olfativas, elas são de base neurológica ou induzida. Tá? Ou é um quadro, a pessoa tem câncer, tem alguma doença que está causando aquela alteração, ou ela usou alguma substância. É mais comum. Transtornos mentais, por natureza, em geral, as mais comuns vão ser as olfativas e as auditivas. Tá? São as mais comuns. Mesmo nos quadros neurológicos, elas são mais comuns. São alterações a perceber estímulos que não existem. Não é a sensação que eu realmente ouvi, eu realmente escutei isso, eu realmente vi alguma coisa. Não tem aquela, eu acho que eu vi, eu acho que eu escutei lá bem fraquinho. Não, a pessoa realmente viu, a pessoa realmente escutou. A alucinação é um dos sintomas mais importantes do quadro de esquizofrenia, tá? Que é um dos transtornos mentais mais graves que a gente tem. E fica uma dica de filme agora, época de quarentena, é bem bom de assistir filmes, e esse é um filme bom, tá? Ele não é um filme só para vocês estudarem. Quem ainda não viu, Uma Mente Brilhante é a história. Aí tem o Russell Crowe no elenco, ganhou Oscar pelo filme, se eu não me engano. E é um filmaço, vale a pena ver pelo filme. E ainda por cima conta a história do John Nash, tá? Que ele era um economista e ele ganhou o prêmio Nobel e ele tinha esquizofrenia. Não dei nenhum spoiler muito grosseiro, tá? Até porque esse filme aí é de 2001, então já prescreveu spoiler. Mas fica a dica para quem quiser, eu quero ver uma coisa mais, assim, para tentar entender. Vocês vão ver lá, ele tem várias alucinações, ele tem também delírios bem fortes. Delírios aí faz parte do quadro de alteração do pensamento que a gente vai ver depois. Então, alucinações, perceber estímulos que não existem. O mais comum são escutar vozes, escutar comandos. Então, é comum também, eu falei da esquizofrenia, mas tem gente que tem transtorno depressivo maior, né, a depressão, com sintomas psicóticos. E aí a pessoa escuta vozes que dizem te mata, ou ficam xingando a pessoa, vozes depreciativas. Então a pessoa vai ter transtorno depressivo maior com sintomas psicóticos, no caso são alucinações auditivas. Então alucinações geralmente são quadros bem graves, muitas vezes também são vozes de comando que dizem, pega uma faca e machuca alguém, pega isso e faz não sei o quê. É bem grave, em geral, quando tem alucinações é um sinal bem importante que já tem que encaminhar para uma emergência, porque tem risco de hétero autoagressão em geral a qualquer momento. Tá? Os exemplos mais comuns, então, eu já falei. Auditiva, aí quais são as formas que isso se manifesta? Em geral, ou escutar vozes de pessoas conversando, vozes ameaçadoras que me ameaçam, né, que ameaçam a pessoa que está escutando. Também pode ser, algumas vezes, vozes pejorativas que ficam falando, tu não presta, tu não serve para nada. Ou engrandecedoras, que vão dizer até o máximo, tu vai lá, ninguém acredita no teu potencial, mas tu é diferente, tu é melhor do que todo mundo. Burburinhos também são comuns, então só escutar, não chega a escutar as vozes, mas só escuta só uma coisinha assim, bem, bem sussurrada, ou ruídos também, fica escutando barulhos incomuns, assim, barulho de explosão, barulho de tiro, barulho disso, barulho daquilo. As visuais, os mais comuns são vultos e animais, tá? Principalmente animais subindo na parede, insetos, ou animais correndo na direção da pessoa. Tipo, acho que vai ser atropelado lá por uma manada de elefantes. Tipicamente, a gente pode nomear assim, as alucinações visuais com animais de zoopsias. Tá? Mas aqui é só mais um dos termos técnicos que eventualmente surgem. Nas táteis, a gente tem as parestesias, que é um formigamento. Né? Então, vocês provavelmente já tiveram alguma vez um formigamento na pele.
Sim, às vezes é porque eu fiquei sentado muito tempo em cima da perna, ou fiquei muito tempo com o braço, e tá formigando, tô com a sensação, tem umas formiguinhas aqui. Então, a parestesia, né? Ou também tem a sensação de anestesia, que é comum, mas ela é um pouquinho mais rara. E aí tem também as alterações de insensibilidade total, né? Que aí também tem a reatividade, hiperreatividade. Então, toca e a pessoa sente muita dor, né? São algumas alterações, mas bem mais incomuns daí da parte tátil. Mas as parestesias em alguns quadros neurológicos e em algumas drogas, elas também acontecem bastante. Relembrando que a gente vai ter que sempre assinalar. Alucinações visuais, provavelmente em decorrência de tal coisa. Atenção, isso eu já estou falando há um tempo, sempre, não só para a senso-percepção e as suas alterações, mas é sempre importante a gente ter atenção ao momento e possíveis causas da alucinação. Então, eu numa entrevista vou perguntar lá, tu já teve alguma vez algum tipo de alucinação, né? A pessoa, o que é isso, né? Alguma vez tu já escutou vozes que as outras pessoas não escutavam? Tu já viu coisas que as outras pessoas não viam, né? Isso já aconteceu, sim. Em geral, eu gosto de perguntar, e como é que foi? Quando foi? Isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes. Geralmente, isso aí acontece antes daqueles períodos que eu fico mais agitado, que eu fico mais elétrico e agressivo. Essas épocas, assim, como é que estava a tua saúde em geral? Quanto tempo isso dura? Geralmente estava bem, isso acontecia meio que do nada, começava subitamente. Então, é importante a gente perguntar, tu tinha usado alguma coisa, alguma droga, né, alguma bebida? Não tinha usado nada. A princípio, esse então é um quadro que a gente vai chamar funcional, é um quadro que de fato a pessoa teve alterações e alucinações. Mas ela pode nos dizer, por exemplo, aconteceu de que eu estava dormindo, tá? E aí eu acordei e realmente eu estava escutando alguém gritando o meu nome, me chamando, pedindo ajuda, como se estivesse na porta da minha casa. Eu acordei e saí correndo. Mas aí eu cheguei lá e não tinha nada. Mas tu escutou mesmo ou tu sonhou? Não, eu escutei mesmo. É uma alucinação, mas existe um nome para essa alucinação, tá? Porque quando a pessoa está saindo ou entrando no ciclo de sono-vigília, ou seja, ela está quase pegando no sono, ou ela está quase dormindo, nesses momentos podem acontecer alucinações. E aí, eu vou até falar para vocês, provavelmente vários de vocês já tiveram uma alucinação, ela é mista, ela é um pouquinho visual e um pouquinho tátil. Alguém aqui já teve aquela sensação de que estava caindo? Essa é uma alucinação que a gente chama de hipnogógica, tá? Quando eu estou quase entrando no sono e aí eu tô tendo ela. Isso pode acontecer, tá? Tem casos também que a pessoa está acordando. Eu tô acordando e aí tem uma aranha na minha cama. Em geral, isso não dura muito mais do que 1, 2 minutos, tá? E aí são as hipnagógicas. E a gente está falando de quando a gente está tendo uma mudança, tá? Ou entrando ou saindo ali, tá? O ciclo sono-vigília está funcionando, a gente chama isso de alucinações hipnogógicas ou hipnagógicas. Tranquilizando vocês, elas são totalmente sem relevância para a saúde mental, não significam transtorno nenhum, mas são alterações que podem acontecer. Tá? Então, se algum de vocês já teve alguma dessas, seja só de estar caindo, que são as mais comuns, ou de escutar o seu nome, ou de ver alguma coisa, é comum disso acontecer, uma alteração tem a ver com essas alternâncias do ciclo sono-vigília. Mas é sempre importante, então, quando a gente pergunta, tu já viu, tu já ouviu coisas, ou tu já sentiu um cheiro ou um gosto que outras pessoas não sentiram, perguntar quando foi, como é que estava a saúde, se tinha usado alguma droga, porque tudo isso pode ser a causa da alucinação. Ou pode ser que a alucinação, de fato, ela se deve a uma alteração do quadro psiquiátrico, e aí sim a gente vai provavelmente ir para uma linha de que tem algum transtorno mental. Beleza? Então, saber se as alucinações são em função de um quadro induzido ou outro motivo médico é fundamental. E, como eu falei, há também quadros associados com transições do ciclo sono-vigília, em que, em geral, possuem pouca gravidade, tá? Claro, pode ter gente que acorda achando que a pessoa que está dormindo do lado
tá agredindo ela e fazer um negócio grave. Pode acontecer, tá? E aí até é algo útil para a gente poder também depois justificar no, né, se pedirem algum tipo de perícia, coisa assim, pode ser uma justificativa, embora seja bem desconfortável e exista toda aquela questão que a gente comentou na aula passada sobre os cuidados do uso da psicopatologia no campo jurídico, né? É uma conversa que ela não é muito de igual para igual. E também claramente era possível que tivesse gente que ia usar isso para enfim, para benefício próprio, para poder justificar algum tipo de crime, ainda mais nessa época de quarentena, né? Não aguenta mais, aí, tive um negócio, uma alucinação hipnagógica e, e aí justifica. Então, mas são alucinações relativamente comuns. Em geral, elas são isso, de escutar um barulho, de escutar o seu nome, ou de a sensação que está caindo, mas acontecem também visuais, tá? Outra alteração bem comum da senspercepção são as ilusões. Ilusões como eu falei, há um estímulo, mas ele é percebido incorretamente. Ou seja, eu estou vendo ali a parede, mas eu estou enxergando outra coisa ali. Eu estou enxergando um monstro atrás de mim. Existe o estímulo. Eu não estou criando minha cabeça, né, minha senso-percepção, ela não está criando um estímulo que não existe. Eu estou escutando alguém falando uma coisa, existe de fato um som, mas esse som está entrando na minha cabeça como se fosse outra coisa. Isso é uma ilusão. Em geral, não são encontradas em transtornos mentais, isso é bem importante que se diga. Ilusões, em geral, não são sintomas comuns em transtornos mentais. Uma das ilusões mais claras é o reflexo do sol no asfalto, que parece que tem água na pista lá na frente, a gente está dirigindo durante o dia, o sol de rachar e tem uma descida e uma subida, parece que tem água na pista. Tu vai chegando perto e vê que não tem nada. Isso é uma ilusão, né? As típicas e famosas ilusões de ótica. Mas, em geral, não são sintomas e sinais de transtornos mentais, mas são comuns de serem flutuações esperadas do funcionamento ou aí em quadros neurológicos. Em quadros neurológicos elas são um pouquinho mais comuns. Aqui um exemplo para vocês, né? Essa ilusão, mesmo olhando agora, eu sempre que vejo, eu tenho até, vou testar aqui, mas vocês não estão vendo, eu estou botando minha mão na tela aqui, porque eu não acredito nunca que eu vejo. Mas supostamente, os dois monstros aqui, eles têm o mesmo tamanho, tá? E aí eu testo lá, estou botando aqui para mim, deu 4 dedos um monstro, deu 4 dedos o outro. Eles têm o mesmo tamanho. É uma ilusão, eu estou percebendo algo, existe ali, mas na verdade eu estou percebendo de uma forma incorreta. Como que a gente avalia a senso-percepção? Já estou dando exemplos, mas ela não tem um teste que a gente possa aplicar, não tem, a gente vai observar, olhar a pessoa para dizer se ela está alucinando ou não e perguntar. Isso é importante. Quase todos os transtornos mentais, a gente não está interessado só no momento. Eu acho que eu tenho esquizofrenia. Eu não tô ou transtorno bipolar. Eu não vou perguntar só focado num momento, porque pode ser que hoje essa pessoa está sem sintomas, mas há 3 semanas atrás ela teve. Então eu vou ter que investigar também a história sempre. Então, em geral, a gente questiona, a gente faz perguntas e essas perguntas costumam ser: tu já escutou coisas que outras pessoas não podiam ouvir? Tu já teve visões que os outros não tinham? Já teve sensações estranhas na tua pele? Né? Já teve sensações, já sentiu cheiros que os outros não podiam sentir? Se a pessoa diz sim para alguma dessas, ou se ela dá uma resposta meio estranha, a gente usa a expressão que essa não ensinam exatamente na faculdade, mas todo psicólogo gosta de usar. Né? Fale mais sobre isso, quero escutar mais. Geralmente a gente vai perguntar, me explique como aconteceu, quando aconteceu, como exatamente que isso foi. Tá? São algumas formas da gente explorar um pouco mais o possível sintoma e poder entender, porque às vezes as pessoas, acho que já tive, já escutei coisas que as outras pessoas não escutavam. Como assim? Eu costumo escutar que estão me chamando. Pode ser, tá? Isso daí é uma alteração típica. Como é que é? É muito comum eu estar lá no sofá, assistindo TV,
e aí eu acho que estão gritando lá, Breno, Breno. Aí eu vou ver, pergunto, mãe, me chamou? Minha esposa me chamou? Não, ninguém chamou. Poxa, jurei que eu tinha escutado, eu escutei alguém falando, não é possível. Ok, pode ser. Aí eu vou perguntar, tá, quantas vezes isso acontece? Acontece uma vez por semana. O que tu faz? Tu chega a brigar com as pessoas porque elas estão te fazendo de trouxa ou coisa assim? Não, eu acho que é da minha cabeça mesmo, que eu enlouqueci. É. Mas isso acontece menos de uma vez por semana até. Então não é uma alucinação. Qual é o impacto disso na vida da pessoa? Lembre-se lá, tem que ter um impacto no funcionamento, um prejuízo, um sofrimento, e tem que ter também algum tipo tem que ter um sofrimento ou um prejuízo, e tem que ser uma alteração. Então, nesse caso, a gente excluiria. A gente não pode comparar isso com eu ficar escutando uma voz que diz: olha só, a tua vizinha, ela é de outro partido político, ela acha que tu é trouxa, ela quer te enganar, ela roubou a tua água, vai lá e mata ela. Então, poxa, isso aí é diferente do eu achar que estão me chamando na cozinha e aí eu ir lá e perguntar, não, ninguém te chamou. Acho que eu viajei na maionese. O que será que é isso? Então, atenção. O que é a atenção? É o grupo de funções que envolvem a capacidade de selecionar, filtrar e organizar as informações em unidades significativas. Vocês, provavelmente, quando fizeram lá as disciplinas de processos psicológicos básicos, investigaram e estudaram um monte de coisa lá, atenção sustentada, atenção dividida, a atenção e aí, flutuante. Uma informação legal para vocês, boa. Na psicopatologia, a atenção ela tem bem menos divisões. Tá? A atenção é bem mais simples. A gente vai falar de vigilância e de tenacidade. Tá? E a gente vai falar também do controle, né, que seria um meio termo, mas essa é menos comum. Vigilância é a capacidade de perceber alterações e selecioná-las. Então, eu estou aqui falando com vocês, ou vocês estavam ali começando a se distrair, e aí tocou a campainha. Pô, tocou a campainha, chamou a atenção de vocês, vocês prestaram atenção na campainha. Ou eu estou aqui dando aula e alguém entra aqui no quarto. Vai me chamar a atenção. Isso é a vigilância. Tá? É a capacidade de perceber as alterações no ambiente e selecionar elas. Isso é diferente da tenacidade. Tenacidade eu estou aqui dando minha aula e, ao mesmo tempo, minha esposa está trabalhando aqui do lado. Mas eu estou focado aqui em dar aula, por mais que ela trabalhe, faça barulhos eventualmente, coisinha assim, eu estou focado aqui. Ou vocês estão lá com fone, vendo na sala da casa de vocês, sentados no sofá, e tá com a TV ligada. Vocês estão prestando atenção na minha aula. Claro, se vocês de repente veem alguma notícia muito fora de série na TV, a vigilância de vocês vai conseguir chamar a atenção de vocês e aí vocês vão usar a tenacidade para trocar o foco. Tá? Tenacidade é essa coisa de manter o foco. Tenacidade é até engraçado. Não sei se vocês têm uma palavra que aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, no caso, ela é bem famosa, que é a tenaz. Tenaz é uma palavra do português normal, né, que diz respeito ao quanto que a pessoa é ligada e tal. E olha que curioso, tem uma cola daquelas que a gente usa para colar papel, colar coisa, no Rio Grande do Sul que se chama cola tenaz. E o nome dela aqui faz muito sentido, e a tenacidade pra gente faz muito sentido, porque tu junta as coisas e elas ficam coladas, né, de uma forma tenaz. Mas, de qualquer forma, a tenacidade é essa coisa de manter o foco, de uma vez que grudou, ficar ali. Algo importante, como é que são as alterações? As alterações são, na vigilância, que é essa capacidade de perceber alterações e selecioná-las, tem o hipovigil. O que é o hipovigil? Eu tô aqui, tô lá lendo meu livro e minha esposa está lá, Breno, desliga ali o fogão que tu deixou ligado. E eu tô aqui falando com vocês. Breno, tu foi esquentar a água pro chimarrão e esqueceu o fogão ligado. Mas eu tô ignorando ela, tá? Porque eu tô hipertenaz, mas eu tô hipovigil. Ela vem, cutuca o meu ombro aqui, eu ignoro. Tô hipovigil. A minha vigil pode estourar uma bomba do meu lado, eu não tô prestando atenção. Eu não vou sair do que eu tô prestando aqui atenção. A bomba explodiu aqui, a minha vigilância
não fez, né? Pensem lá no vigilante que cuida da rua lá, da rua de casas. Que ele tá lá para o quê? Para coisas estranhas, opa, isso aqui é incomum. E aí ele tá vigilante para aquilo. Se ele tá na casinha lá sem prestar atenção, ele tá hipovigil. Normovigil é o estado típico, quando a gente tô prestando atenção em coisas, mas também não é um barulho qualquer, não é uma mudança pequenininha que vai me chamar a atenção. E tem o hipervigil. O hipervigil é muito comum, por exemplo, em quadros que a pessoa está intoxicada por cocaína. Qualquer coisinha, qualquer barulhinho, ela já está na noia lá, ela já está super preocupada de que é a polícia chegando, é não sei o quê, e ela, qualquer mudança, ela está super ligada. O que é isso? Né? Tá. Isso aí é o barulho do lixo arrastando. Não precisava dar atenção para isso. Mas a pessoa está hipervigil. Ou eu começo a estudar aqui, mas aí me chama a atenção que ali do lado tá passando alguma coisa na TV, eu tô hipervigil. Aí eu começo a prestar atenção na TV, aí eu já mudo de foco, tô hipervigil. Existe também aí o controle, tá? O controle, ele é um coringa, quando a gente não sabe explicar o que está acontecendo. Não recomendo que vocês usem, tá? Em geral, ele parece que a pessoa não sabe o que ela está olhando, mas a gente costuma dizer o controle, a manutenção está prejudicada, tá? Que é quando a pessoa está muito, muito distraída, assim, ou que ela está muito focal, né? Só está prestando atenção numa coisa, só fala de uma coisa, ou que ela está dispersa. Mas, cá entre nós, não recomendo que vocês usem o conceito de controle. Mantenham-se na vigilância e na tenacidade. E a tenacidade que é aquela capacidade de manter o foco. Tem o hipertenaz. O hipertenaz é o cara lá que está... eu estou assistindo jornal, estou assistindo futebol. Olha, pode acontecer o que quiser. Não vou me distrair. Eu vou estar lá assistindo meu jornal, assistindo futebol, jogando videogame. Eu vou... Uma vez que eu tô fazendo por completo. Ou, tô dando aula. Não vou me distrair aqui. Tá? Eu vou ficar dando aula, podem falar, posso até perceber que estão falando, porque eu estou normovigil, mas eu vou só fazer aqui e vou continuar dando aula e não vou me perder. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de hipertenaz. Existe o normo, é comum, os autistas muitas vezes são hipertenazes, eles estão lá fazendo uma coisa e eles ficam só fazendo aquilo e não desfocam. O próprio TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem gente que, não, ele não consegue, erram a ideia do que é né, porque tem uma alteração de atenção, principalmente na parte de concentração. Mas o que isso quer dizer? Aí, eu acho que não tem TDAH, porque ele joga videogame. Videogame, ele vai lá e começa a jogar. Sim, mas ele começa a jogar e ele não consegue prestar mais atenção em nada. Ou seja, a atenção dele está hipertenaz e ele está hipovigilante. Ele não consegue prestar atenção em mais nada. Tá? Então, ele tem uma alteração da atenção, só claro, a gente pensa só nela muitas vezes só de uma forma muito, muito simplista. Existe o normotenaz, que é eu estou fazendo uma coisa, mas se eu vejo que é importante, eu consigo dividir a minha atenção, consigo eventualmente, aqui que eu estava falando mesmo, e aí retomo da onde eu estava falando. E tem o hipotenaz, que é o não conseguir ficar fazendo nada. Então, vou dar o exemplo aqui de dois personagens, tá? Não existem, tá? Nunca conheci eles, mas ambos jogavam no mesmo time de futebol. E os dois eles tinham TDAH, mas eles apresentavam características diferentes. Ele era goleiro. E aí ele estava lá no gol, e o que acontecia? Quando ele estava no gol e o jogo estava lá na frente, e ele não conseguia se manter no foco ali do jogo. Aí ele começava a se cansar, porque o jogo estava só no ataque, ele era goleiro, e ele começava a conversar com gente atrás do gol. Aí ele estava conversando com gente atrás do gol, aí alguém gritava, fulano. E aí ele se virava e aí tentava defender, às vezes isso era tarde demais, mas a vigilância dele estava funcionando, tá? Mas ele não conseguia se manter fazendo uma mesma coisa. Ok? Já tinha um outro que jogava na linha, que jogava no meio do campo lá, e esse outro, ele ficava sempre correndo, eles eram um dos melhores do time. Só que o que acontecia? Eventualmente, alguma coisa chamava a atenção dele. Ele ficava muito ligado, muito preocupado com qualquer coisa. Então ele ficava
os mínimos detalhes ele estava de olho. Só que nessa de ficar de olho nos mínimos detalhes, eventualmente ele se distraía e perdia a bola ou fazia alguma coisa porque ele já estava pensando em muitas coisas lá na frente. Os dois têm problemas de atenção, mas o que quer cuidar de tudo, ele tem uma hipervigilância, tá? Enquanto o outro, ele tá normovigil, mas ele tá hipotenaz. Ambos têm alterações da atenção. Podia ter ainda um terceiro personagem, tá? Que ele lá no meio do jogo, ele fica pensando enquanto ele tá jogando, também joga bem e tudo mais, mas vem pensamentos na cabeça dele, será que um jogador de alto rendimento, lá um jogador de futebol mesmo, ele tem que ter uma nutrição muito adequada. E aí ele pensa naquilo e ele se distrai do campo de futebol. Tá? Ele tá hipo. E aí, ou passa uma bola, ele não tá prestando atenção, ele tá lá, tô jogando, tá normotenaz, mas passa uma bola, ele não tinha visto que a bola tava aqui, não, me distraí com o pessoal que tava fora do campo. Então, a gente vai ter diferentes alterações da vigilância, tá? E da tenacidade. É comum que tu tenha alteração de uma e também da outra. É muito comum que o cara que está hipertenaz, que está muito focado numa coisa, ele esteja hipovigil. Porque eu estou tão focado aqui que não percebo as coisas que estão ao redor. Ou o cara que está hipervigil, ele acabe ficando também hipotenaz, porque ele não consegue manter o foco numa única coisa. É comum, mas não é uma regra. Tá? E a gente chega na consciência. A consciência é a nossa última função mental de hoje. Tá? A consciência ela é considerada uma função-estado. Tá? O que isso quer dizer? Ela é a função que resume e sintetiza todas as outras, tá? De uma única forma. Como assim? A consciência é como se fosse o gerente de todas as outras. E ela precisa estar funcionando. É importante aqui que consciência é um termo que muitas vezes ele se confunde com a ideia da psicanálise, do inconsciente, o consciente. Consciência aqui diz respeito aos nossos estados de estar desperto, de estar lúcido, tá? De eu estar acordado, eu estar no uso das minhas funções mentais adequadamente. Eu quero fazer tal coisa, eu consigo fazer. Isso é a consciência, tá? Ela não diz respeito ao juízo crítico, né, que vai ser uma alteração depois que a gente vai falar mais para frente, mas a consciência, a pessoa está em coma, isso é uma alteração da consciência. A pessoa, ela está tá sonolenta, isso é uma alteração da consciência. A pessoa está num estado hipnótico, isso é uma alteração da consciência. Todas essas, a gente vai falar de outras ainda, são alterações da consciência. É importante dizer que há diversas flutuações típicas da consciência, como a sonolência. É esperado que vocês frequentemente, eu também, a gente vai apresentar sonolência, isso é esperado, é comum. O sono, que é quando a gente está dormindo mesmo, e o sonho, quando a gente está dormindo e está processando coisas ainda ativamente. Tá? São alterações diferentes da consciência. Há alterações profundas, tá? Como é o estado de inconsciência, que é quando a pessoa está desmaiado ou coma. Depois eu vou especificar o que é cada um deles, são as diferenças. Mas existem ainda alguns casos que são mais transitórios, como é o caso do transe e o estado hipnótico. São bem parecidos, às vezes até bem complicado de distinguir, mas a gente já vai falar. Todos esses são casos e ainda existem os casos de rebaixamento não agudo da consciência. Os casos mais comuns são a obnubilação, o estupor e a catatonia, mas botem um asterisco nas anotações de vocês do lado da catatonia, porque na verdade a catatonia ela envolve não só a consciência, mas algumas outras alterações, a gente vai ver isso com calma depois. Então, estados mais típicos e em plena funcionalidade, né? A pessoa está tudo certo com ela na consciência, a gente vai dizer que ela está desperta, vigil e lúcida. Tá? Quando a pessoa está tudo bem.
o vigil ali, ele... Sim, ele ter... Como a consciência é uma função gerente, por assim dizer, ela vai ter relação muito direta com várias das diferentes funções. Então, o desperto tem a ver com a senso-percepção, o lúcido tem a ver com o pensamento, o vigil tem bastante a ver com a memória e com a atenção, por isso que a gente falou lá de vigilância, tá? Então, mas são coisas relativamente diferentes. O vigil é quando tu tá responsivo, então tu bota lá uma luz na tua na apontando para o olho da pessoa e a pupila muda, a pupila dilata. Isso é um dos sinais de vigilância, de que a pessoa está vigil. Tá? Lúcido é, tu repete para a pessoa, me mostra o teu celular. Eu mostro meu celular, tô lúcido. Né, tô aqui, tô acordado, tô falando, então tá desperto. Em geral, a consciência ela pode reduzir ou pode aumentar. Os estados de aumento da consciência, tá? Então, a gente até escuta falar, às vezes, é, aumento da consciência mesmo, então, como um termo, o uso de, até tem a popularização de várias substâncias para aumentar a minha consciência. É bem subjetivo, tá? Em geral, os estados de aumento da consciência, eles vão para uma linha de tu ter convulsões, de ter uma resposta muito aguda a ambientes externos, tá? Aqui, as expressões lá que mais se assemelham, a gente escuta principalmente a falar de alucinógenos e alterações dos estados de consciência para aumento da consciência. Na verdade, em geral, as experiências elas têm a ver com aumento do que seria a função da senso-percepção. Na prática, o que as pesquisas mostram é que, na verdade, as pessoas que usam lá os alucinógenos, elas estão tendo alucinações, e aí elas nomeiam isso como uma experiência de aumento da consciência. Mas, na prática, são alucinações induzidas, ok? Então, aí tem uma confusão leiga e popular aí do que seria a alteração da consciência, mas fica o registro. Em geral, as alterações da consciência elas são para baixo, são para redução. As mais clássicas e saudáveis, que são típicas, né, são a sonolência, que é quando eu estou começando a ficar mais sonolento e tal, o sono, que é quando está dormindo, e o sonho, que ele é caracterizado quando a pessoa está dormindo e ela tem alguma resposta um pouquinho maior, em geral ela está processando algo. É um período que se tu é desperto, tu consegue dizer que estava processando e, em geral, os olhos eles têm rápidos movimentos ali, que é bem comum. Outro estado que é relativamente, assim, saudável, entre aspas, e uma redução da consciência é o sonambulismo. O sonambulismo é quando a pessoa está dormindo e ela durante lá o sono, ela fala ou ela caminha, ela faz atividades. Porque aqui botei um asterisco ali para dizer que é relativamente típico. A pessoa no estado de sonambulismo, ela pode cair pela janela, ela pode fazer coisas e se machucar bastante, pode pegar e a casa tem piscina ou está no condomínio e dormindo vai lá e cai na piscina. Pode morrer por causa disso, mas é comum, é uma alteração da consciência, tá? E ela é relativamente típica, assim, né? Não costuma ter grande impacto, mas não é que também nunca vai ter impacto nenhum. Pode ter sim. Assim como o sono. Se eu pego no sono sem ter controle nenhum, tipo na narcolepsia, que a pessoa dorme sem ter controle, também e acorda, e às vezes ela nem sabe quando que acordou e tal. Ou, como é que eu vim parar aqui? É claro que isso também envolve um problema aí que é bem, pode ser bem grave. Mas, tipicamente, essas alterações não causam prejuízos. E tem aquelas alterações mais negativas relacionadas com o rebaixamento da consciência. Começar aquelas que são de perdeu a consciência. Quando a pessoa a gente chama de inconsciente, não gosto muito dessa palavra porque ela tem uma conotação um pouquinho teórica, tá? Mas a gente encontra ela, que é a ausência de resposta, controle das funções mentais superiores, ou seja, enquanto tu está desmaiado lá, tu não tem memória, tu não tem senso-percepção, tem, mas
vão bater na tua cara e tu não vai acordar, diferente do sono. No sono, eu tô lá dormindo, vão bater na minha cara e eu vou acordar. Vão me chamar e eu posso acordar. A mesma coisa no sonambulismo, tá? Ou no sonho. Todos eles, as tuas funções mentais superiores, elas estão trabalhando. Tem o coma. O coma e o desmaio, eles são bem parecidos. A grande diferença é, no coma, eu tô com uma ausência de resposta ou controle das funções mentais superiores, mas é por tempo indeterminado. A gente não sabe quanto tempo vai demorar até a pessoa acordar. Pode ser que ela acorde daqui um dia, pode ser que ela acorde daqui 2 horas, ou pode ser que ela não acorde. Pode passar anos e ela não acordar. Mas as funções vitais dela, do organismo, estão funcionando, mas as funções mentais superiores não estão funcionando. Uma pergunta que é bem comum. Mas eu já li várias coisas de quando a pessoa está em coma, a gente consegue conversar com ela conversar não, né? A gente fala e ela escuta, não existem dados que comprovam que isso de fato acontece. O que existe são alguns dados que mostram o benefício do contato das pessoas perto dos pacientes em coma, tá? E que falar com eles, estimular, por mais que a pessoa não esteja responsiva, de alguma maneira ela consegue processar as informações, tá? A gente não sabe quando a pessoa está em coma. Ela está em coma, ela está sonhando o tempo todo, ela não está, ela está só ali de olhos fechados e não consegue sair. Não existe uma explicação totalmente concreta, mas não há nenhuma prova de que eu me lembro que tu me contou isso, que tu me contou aquilo, que tu me... na verdade, os casos que tem disso, geralmente eles são depois desmascarados, tá? Mas a grande diferença do desmaio para o coma é essa coisa do tempo indeterminado. Inclusive, coma alcoólico. Por que é coma alcoólico e não desmaio alcoólico? Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar até a pessoa voltar lá de quando ela perde a consciência em função do uso do álcool. Aí aqui vem outra confusão entre o que é o transe e o hipnótico. O transe é quando há um funcionamento aparentemente controlado, ou seja, a pessoa está fazendo algo, mas em geral ele é estereotipado. A gente vai falar melhor o que é estereotipia quando a gente chegar na conduta e na psicomotricidade, tá? Mas estereotipado a pessoa faz sempre igual. Então, eu tô acordado, parece que tá tudo bem, mas eu só faço as mesmas coisas sempre. Tipo, só balança a cabeça, fica lá. Uhum, uhum, uhum. Isso é o transe, tá? A pessoa... É muito comum que o transe seja aquele estado que a pessoa está quase dormindo, mas ela ainda está respondendo a tudo e ela já não lembra mais de nada, tá? Mas ela ainda consegue fazer as coisas. Isso é parecido com o estado hipnótico. O hipnótico, em geral, a grande diferença é que o hipnótico ele não é... Ele é sugestionável. A pessoa também, em geral, está quase... seria um estado um pouco mais profundo do que o transe. E a pessoa, ela, em geral, o transe ainda pode ser que recorde. Então, eu estava lá quase dormindo e aí alguém chegou na minha casa que ia ficar aqui, não nessa época de quarentena, mas aí estava com uma visita. Aí a visita tocou a campainha, acordei, fui lá, abri a porta, a pessoa entrou. Aí no outro dia eu, como é que tu, tu entrou? Aí, olha, na verdade, tu abriu para mim. Eu não me lembro de nada disso. Provavelmente ele estava num estado de transe ou hipnótico. Professor, mas essa diferenciação do transe e do hipnótico, como é que a gente vai fazer? Ela é tão importante assim? Não, se tu disser que está em transe ou que está em hipnótico, não vai fazer tanta diferença assim na prática. É bom saber que existe né, essa, digamos assim, essa faixa de alterações das funções mentais superiores. E existe ainda a obnubilação, que é uma redução da clareza da percepção ou do processamento aí das funções de uma maneira geral. Deixa eu dar aqui uma diminuída só para a gente ver o que está escrito ali. Da lentidão manifestada de forma geral. Tá? A obnubilação é quando a pessoa está um pouco afetada, parece que ela está dormindo, mas ela não está dormindo, ela está mais tá tudo devagar, assim, tá meio dã, tá?
E é o que a gente chama de obnubilação. Obnubilação é uma palavra que quer dizer que está tudo embaçado. É como se a percepção dela tivesse embaçada, tivesse um pouco reduzida. Em geral, a gente consegue perceber isso. Todas as alterações elas estão funcionando, mas está tudo devagar. Tá? E tem ainda o estupor. O estupor é uma falta de reação. Então, eu tô lá lendo, escutando notícias sobre a Covid, e aí, do nada, uma notícia muito impactante, ela dá e eu fico assim. Aí me chamam e eu tô hipovigil, né? Breno, o que aconteceu? Breno, o que aconteceu? Aí, Breno, e eu não respondo. Isso é o estupor. Existem vários níveis de estupor, tá? Eu posso só estar reduzido aí. Breno, só um pouquinho. Tô, tô perplexo, tô muito chocado com aquilo, mas eu tô estuporado, tá? Até tem uma diferença entre o que é o estupor e o perplexo, para não causar tanta confusão, eu já vou falar. O estupor é a pessoa tem uma falta de reação. Tipo, lembram do Chaves lá? Sabe quando o Chaves tem a paralisia dele? Aquilo é o estupor. Então aqui já foi todos os outros. Nós temos aí o delirium. O delirium, ele é um quadro confusional. O delírio é uma alteração grave, pode até levar à morte. E ele, em geral, acompanha febre, acompanha alucinações. E quase todas as funções mentais elas estão alteradas. Em geral, ele é um estado até de aumento, considerado até mais de aumento da consciência do que de redução. Tá? Todas as funções elas estão alteradas, só que tem algumas que vão para cima, outras que vão para baixo. Por isso que ele é confusional, que a gente chama. E tem ainda a perplexidade. A perplexidade ela é bem parecida com o estupor, só que ela ocorre em função de um estímulo. Então, eu estou normal, e aí eu recebo uma ligação, e aí eu escuto que um conhecido meu está com Covid. Aí eu fico estuporado em função disso. Mas eu tenho que ter um estímulo. E o estupor, ele acontece meio que naturalmente. É comum que a perplexidade aconteça em quadros de trauma, em resposta a trauma e coisas assim. Tá? Então, aqui as alterações da consciência. Eu errei, a gente ainda tem a orientação. Vamos lá para a orientação. Orientação é a função relacionada à diferenciação de si mesmo, então eu saber o que sou eu e o que são os outros, em relação ao ambiente externo. Tá? Então, tem tanto a orientação autopsíquica, que é sobre mim, quanto a alopsíquica, que vai dizer respeito principalmente ao tempo e ao espaço. As alterações, basicamente, se resumem à desorientação. Então, vocês viram agora a consciência é cheio lá de nomes e não sei o quê. A senso-percepção tem nomes, mas são menos. E a orientação, ela é mais fácil, por enquanto. Porque tu tem a desorientação. A grande diferença é que a gente pode ter a desorientação autopsíquica e a desorientação alopsíquica. Né? São dois níveis de desorientação diferentes. Então, eu vou explicar para vocês agora com calma, mas as alterações básicas se resumem à desorientação e à distinção do tipo, auto ou alopsíquica. Enquanto o estado típico, né, isso é importante. A gente também vai ter que nomear quando está tudo certo. Quando está tudo certo na senso-percepção, a gente fala sem alterações da senso-percepção. Quando está tudo certo na atenção, a gente vai dizer que está normovigil e normotenaz. Quando está tudo certo na consciência, a gente vai dizer que está desperto, lúcido e vigil. E quando está tudo certo na orientação, a gente vai dizer que está orientado auto e alopsiquicamente. Mas, e quando não está, é desorientado autopsiquicamente e orientado alopsicamente ou vice-versa. Tá? Então vamos ver o que é cada um deles. Autopsíquica é quanto a si. É muito comum em quadros, é raro, tá? Alteração autopsíquica, desorientação autopsíquica. É comum em quadros de traumatismo craniano, idosos, sabe? Principalmente quadros neurocognitivos. A pessoa não se reconhece. Autistas, frequentemente, também têm desorientação autopsíquica, que não conseguem identificar a diferença deles para o mundo
né? Para os outros, então, são quadros de alteração autopsíquica. Eu não consigo me reconhecer e me identificar. E tem também as alopsíquicas. A alopsíquica diz respeito ao tempo e ao espaço. Então, eu consegui identificar que hora do dia é, mais ou menos, ou se é dia, se é noite, se é manhã, se nós estamos no verão, se a gente está no inverno. Isso é em relação ao tempo e ao espaço, é onde que eu estou. Sabe se localizar? Também são alterações bem comuns de idosos com transtornos neurocognitivos, né, Alzheimer, demência frontotemporal, apresentarem. Aí se perderem ou não saberem o ano que estão, é bem comum. Os quadros são desorientação autopsíquica e desorientação alopsíquica. Tá? São as mais comuns. Aqui as nossas referências, tá? E a parte teórica da nossa aula, ela termina por aqui. Para a gente tentar, claro, a gente começou a ver agora as funções mentais superiores, a gente só viu até agora a senso-percepção, a atenção, a consciência e a orientação, e, na verdade, o ideal é tentar entender tudo junto, infelizmente, mas é claro, vocês devem estar querendo ter alguns exemplos. Então, vou mostrar um caso que é bem sintomático, tá? Tem várias coisas, talvez a gente até retome esse vídeo mais para frente, é um vídeo que a gente encontra no YouTube aberto, que é o vídeo falando sobre esquizofrenia, e eu vou botar ele aqui para a gente, vou ir fazendo uns pauses aqui, umas pausas, para a gente falar a respeito dele um pouquinho, tá? Então, vou pedir para vocês olharem com atenção, que a gente daí, aos pouquinhos, vai podendo complementar aqui o entendimento, tá? Então, presta atenção aí. Olá, pessoal. Eu estou aqui no shopping agora, Open Center de Camaçari. Eu vou falar um pouquinho sobre a esquizofrenia paranoide. A esquizofrenia paranoide, ela é um tipo de esquizofrenia que a pessoa começa tendo um pouco de alucinação e não percebe que é alucinação. Aí ela tem uma mania que tem pessoa que está vigiando. Eu vou pausar aqui só para fazer um comentário que é pertinente, tá? Vocês veem que o homem que está dando depoimento dele aí, ele diz, a pessoa que tem esquizofrenia, ela começa a ter alucinações. Vale um parênteses aqui, claro, que muitas vezes a gente vê as pessoas falando e elas não têm o conhecimento em psicopatologia totalmente adequado, porque não é obrigatório que tenha alucinações, tá? Mas ele fala das alucinações e ele diz, e ela não percebe que tem alucinações. Claro que ela não percebe, porque ela de fato está vendo as coisas, ela de fato está ouvindo aquilo. Então, para a pessoa, ela acha que as outras pessoas, que quem está dizendo que não está vendo, está mentindo, porque olha, se eu estou vendo aqui, sabe aquela coisa do eu só acredito vendo, mas eu estou vendo. Então, não tem esse aspecto da pessoa, claro que ela não vai perceber. E isso é o que é a alucinação. Vou deixar ele continuar a história e aí a gente vou parando aqui para a gente fazer algumas. Com ela, como no momento que eu estou aqui no centro, estou sendo vigiado. É o que eu estou sentindo aqui, né? Mas eu sei que é alucinação, estou sendo que as câmeras estão me vigiando. Aqui um parênteses, ele está falando que ele está sentindo. Se ele está sentindo, salvo se ele estiver sentindo na pele dele, não parece ser, isso não é alucinação. A gente vai ver depois o que isso aí é, mas, claro, ele não estudou psicopatologia, ele está sofrendo ali, mas ele não sabe o que exatamente é isso. Então, fica aqui só um aviso, um cuidado. Sempre que a gente vê vídeos no YouTube, a gente tem que ter essa ponderação, tá? Mas vamos lá. Top dos carros. É uma sensação que eu estou passando para vocês, que vocês sentem. Pode ver, caixa econômica, tudinho aqui dentro do shopping. Mas
eu já conheço já os delírios da alucinação a esquizofrenia paranoide. E eu sei que é uma fase que eu estou passando, e depois ela passa as câmeras daqui, tá me vigiando. Também estou vendo a Polícia Federal, que eu estou girando para mostrar, ela está aqui atrás de mim, eu estou enxergando eles. Agora sim, agora ele tá falando pra gente de uma alucinação. Ele, inclusive, acha que ele tá filmando a Polícia Federal. Aparentemente não tem ninguém ali atrás, né? E ele tá falando que, eu tô vendo eles, eu tô até girando para mostrar para vocês, mas na prática não tem ninguém. Isso é uma alucinação visual, tá? Isso de fato é uma alucinação Com visual. arma apontada para mim, tá entendendo? Polícia Federal, tem mais de 30 homens. Nesse momento, a minha mente, como sempre, meu delírio começou assim, que a Polícia Federal está me perseguindo, eles estão dizendo que querem me prender, que eu sou inteligente, muito inteligente. Então eles querem me prender, está aqui perto de mim falando que vai me prender. Mas já tem esses delírios, eu sei que não é real, porque eles não conseguem me prender. Como a psiquiatra falou, eles não conseguem me prender, mas está aqui na minha mente me tocando e é real. O que eu estou vendo é real. Mas estou vendo também outras coisas são real. A farmácia aqui do lado, tem uma farmácia que faz remédio de fluoxetina, ela faz, como é que chama? Ela é um remédio caro que ela faz, farmácia de manipulação. É o que eu estou falando para vocês, que muitos de vocês sentem esse sintoma de perseguição. É um sintoma que a gente tem que saber que é alucinação, mas temos que... Relembrando, essa parte de perseguição não é alucinação. Só se eu tô vendo tem um vulto atrás de mim. Isso sim é uma alucinação. A sensação de perseguição, depois a gente vai falar, é uma alteração do pensamento, vai ser os delírios mesmo. Ele confunde as palavras, claro. Ele está numa crise e ele até parece saber bastante de todos os termos, parece que ensinaram bem para ele, mas claro, nesse momento ele está mais confuso, né? Ele está um pouquinho, a consciência dele, ela tá um pouquinho obnubilada, tá? Ele não tá tão obnubilado, não daria para dizer, tipo, se eu fosse explicar como é que ele tá, eu diria que ele tá desperto e vigil. Mas o lúcido eu já não colocaria, né? Porque ele não parece estar totalmente no controle das funções mentais dele e talvez desse para dizer um pouco obnubilado, tá? Embora também ele não seja grosseiro, não seja um quadro totalmente agudo, mas ele parece estar um pouquinho aí fora, tá com alogia, né, que não tem as palavras, uma alteração da linguagem. O pensamento dele também tá um pouco desorganizado, mas a gente vai ver todas essas alterações depois. Esse aqui é só um vídeo já para dar um gostinho para vocês aonde que vai entrar. Essa coisa do ver coisas, isso aí é alucinação. Você, tá entendendo? E levar a nossa vida adiante, tá bom? É o que eu tô passando aqui agora nessa minha luta, mas eu sei que vou vencer e vocês também vão vencer, tá bom, pessoal? Lute aí, tenha fé. É alucinação, não é real, tá bom? Abraço. Então, espero que ele tenha Vamos sucesso. lá, Deixa eu só dar pausa pessoal. aqui. Eu estou aqui no shopping. Isso que a gente viu agora é um exemplo de... ele fala de várias coisas, né? Mas no caso aqui a gente falou principalmente da alucinação, que é quando ele está vendo coisas que não estão ali, ok? Então, opa. Só um segundinho agora, vamos passar já para um outro vídeo. Agora a gente vai ver outro, tá? Esse aqui ele é em inglês, mas não tem importância para o entendimento. Então vamos lá. Fight another day in the NCAA tournament. They've never been able to say that before after a 68-50 win over the University of Northern Colorado. They think they still have some unfinished business here in Tucson. Nesse aqui a gente viu o repórter estava ali fazendo o trabalho dele e tal, e ele na verdade até dá para se dizer que ele estava... Muitas vezes vimos aqui no Tá Gravado o resultado da imprudência de motoristas de diversos tipos. A gente vê ali que ele tá focado ali no que ele está fazendo, até chama atenção que alguém do lado dele faz algum sinal, mas ele estava hipovigil, ele não estava prestando atenção
em outros estímulos do ambiente, quase foi atropelado pelo carro dando ré. O cara dando ré também, provavelmente estava hipovigil, não reparou que tinha alguém ali falando. Talvez o repórter estivesse hipertenaz, muito focado no texto que ele estava seguindo, mas ele também estava hipovigil. Tá? Então, talvez ele tivesse duas alterações ao mesmo tempo e o motorista do carro provavelmente estava hipovigil, não estava prestando atenção também no que estava acontecendo, né? Porque, afinal, quase passou por cima do repórter. E então, a gente tem aí um outro exemplo. Vou dar um pause aqui e a gente já vai para mais uma alteração. Bom, pessoal, vamos ver agora outro videozinho, tá? E eu gosto de mostrar vídeos e tal, mas até porque como a gente está gravando aqui, tem um cuidado, só que eu gostaria de fazer um parênteses com vocês. Tem alguns vídeos que são muito chatos de eu gravar e mostrar para vocês, porque são pessoas que estão sendo expostas. Aquele próprio primeiro vídeo ali, bem sinceramente, não me sinto muito confortável de ter gravado ele aqui com vocês, porque tem alguém ali que está se expondo e que às vezes fica enfim, dá margem aqui para a gente, tá ok, tá aberto, tá público, mas não é o mais legal. E às vezes até é difícil de procurar mesmo, de achar vídeos que são bem ilustrativos ou que não são encenados. Então eu vou mostrar aqui um videozinho para vocês que até é útil, porque ele mostra como que funciona a entrevista quando a gente está querendo investigar algum tipo de desorientação ou coisa assim. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Nome completo. Oswaldo de Paraparedo. Qual sua data de nascimento? 21/1 de 35. Quantos anos o senhor tem? 82 anos e 9 meses. Olha. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia. Tudo bem, tudo bem. Não, sexta-feira, dia 12 de outubro de 2017. Só isso. Qual o nome do nosso atual presidente da República? Michel Temer. Qual o nome do presidente que construiu Brasília? Juscelino Kubitschek. Qual o nome do presidente dos Estados Unidos? Qual o nome do presidente dos Estados Unidos que foi assassinado nos anos 60? John Kennedy. O senhor conhece algum direito do idoso? Só diversos. Você sabe me falar um? Vou dar um pause aqui, porque agora começou a entrar umas perguntas um pouco mais de contemporaneidade, para saber se a pessoa está orientada também na parte histórica, mas né, não basta. As mais importantes aqui de orientação autopsíquica era ele saber a idade, ele saber o nome dele, e as alopsíquicas ali a parte da data, a parte se ele conseguia saber a data, que pareceu até que ele ia se atrapalhar, ele teve um pouquinho de lentidão, que é comum também, mas ele conseguiu chegar lá. Vou deixar o resto do vídeo, porque é uma entrevista interessante quando a gente está fazendo um rastreio com idosos. Já que a gente está aqui, vamos seguir com ela. O Estado da Constituição de 1988. Idoso? Tá. Falar um direito do idoso, tá? O artigo 96 do Estatuto. Tá, vou interromper aqui, que senão ela vai... a entrevista fica assim. Mas... a gente pergunta também, tu sabe onde é que a gente está? Tu sabe como é que a gente veio para cá? Perguntas de orientação. Sabe aqueles casos que são bem comuns a gente encontrar até de saber, tal idoso se perdeu até. Quando eu estava procurando os videozinhos para vocês, deixa eu ver se aparece aqui. Tinha um que era caso do idoso que foi preso por invadir uma delegacia. Provavelmente ele estava desorientado alopsiquicamente e acabou fazendo isso. Então, fica o registro aí, que é uma alteração comum. Bom, pessoal, para o que a gente tinha hoje, era mais ou menos isso que a gente tinha preparado, que eu tinha preparado para vocês, tá?
Peço que vocês anotem, façam perguntas e aí a gente na próxima aula eu tiro elas e a gente vai continuar com as outras funções mentais superiores. Espero que tenham uma boa semana. Então, fiquem bem aí. Tchau, tchau.